grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou no barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola. Então logo Jesus estava ali sentado, no barco, e o povo ali na beira do mar, e o povo na areia ouvindo ele pregar. Ele começou a falar por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é isso concedido, pois ao que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, diz de mau grado, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês virem e não viram, veem e não viram, e ouviram o que vocês ouvem e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebatam o que lhe foi semeado no coração. Esse que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e ficam frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Oremos. Espírito Santo, nós repetimos essa mensagem porque entendemos, Deus, que ela é o marco de 2014. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações da mesma maneira que tu falaste aos discípulos, Senhor, naquele dia, à beira da praia, e depois particularmente com os apóstolos. Nós pedimos que essa mensagem, Deus, venha não ser uma ultrassonografia, ó Deus da salvação, mas que ela venha a ser um espelho para que nós olhemos a nossa caminhada com Cristo hoje, a nossa relação com Cristo hoje. Por isso, Deus, nós pedimos, fala aos nossos corações, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Bem, queridos, parábola do semeador, quando nós ouvimos sobre essa parábola, aprendemos muito durante todo o percurso com o Senhor, que é uma parábola que vai falar, ela tem a ver com a soteriologia, que é a doutrina, como se procede a salvação. A semente cai em determinado solo, a outra em outro, e a outra em outro, a outra cai no bom solo, que é o coração humano. Mas essa parábola, ela não tem a ver somente com aquilo que acontece no momento da conversão. Ela tem a ver com o seu coração hoje. É o tipo de solo. Primeiro que a tribulação não tem dia para acontecer. Você pode ficar dentro da igreja ou
10 anos a tribulação vem no 12º ano, 11º. É onde vai ser provado que tipo de coração essa semente caiu. E Jesus, ele começa a falar por parábola, justamente porque está se aglomerando muitas pessoas ao redor dele, gente que estava inquirindo, gente que estava ali para acusar, gente que não estava interessada na verdade, gente que não estava interessada no que ele falava, estava ali para causar tumulto, né? Parecia até comício, né? Um partido contra o outro, não problema. E Jesus então começa a falar por parábola, começa a usar ilustrações, né? É uma figura de linguagem. E somente quem realmente está interessado, os ouvintes interessados, é que vão prescrutar, vão lá entender o que ele está querendo falar, né? Vão tentar discernir aquilo que está sendo pregado. Aquele que não está interessado, ele vai ouvir, mas não vai entender. Ele vai ver, mas não vai enxergar. E a parábola vai cair em determinados solos ou corações. Esse texto aqui tem 7 parábolas. E olha o versículo 34 do capítulo 13. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. O que foi dito? Abrirei parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, mais uma das profecias, né, diretamente ligadas ao Senhor, que se cumpre, porque ele falaria em parábolas. Bem, entendendo que essa parábola não é só para aqueles que se convertem hoje, mas para que nós que já temos uma caminhada, 2, 3, 4, 5 anos, 20, 30, é o momento de nós analisarmos o nosso coração e vermos se realmente essa semente caiu no solo bom. Ou ela caiu no meio do caminho, ou ela caiu numa fileira de terra, ou ela caiu no meio de espinho, ou ela caiu no solo bom. E é o momento também que fala ao coração também dos novos convertidos, para que a gente venha, inclusive através dessa mensagem aqui, há muito tempo atrás foi que a Dani veio a Jesus, né? Por essa mensagem aqui. Porque o que Jesus está querendo falar aqui é a diferença daqueles que discernem o que está sendo pregado, procuram entender, perceber o que está sendo pregado, e aqueles que não percebem, aqueles que são somente ouvintes. A semente, né, ela vem da palavra sêmen no grego, né, que tem a ver com que vai germinar. Ela cai no terreno que muitas das vezes não está preparado, não está percebendo o que está sendo pregado. Enquanto eu estou pregando aqui, algumas pessoas estão entendendo, outras não conseguem entender. Eu me lembro muito disso quando eu fui com um amigo numa igreja e eu pregava, a mensagem caindo, eu chorava copiosamente, aquela mensagem entrando, e Deus estava falando tão profundamente no meu coração. E meu colega olhando a estrutura do local, vendo as vigas, as colunas, não estava nem aí. Ou seja, a semente estava caindo na beira do caminho. E é algo que realmente acontece, é uma análise que nós conseguimos retirar daqui. A primeira semente, ela cai à beira do caminho. A ideia é do cara estar semeando, né, pegando a semente, jogando. A semente é o quê? A palavra do Senhor. Né? Alguém pode colocar uma aberta aqui? A semente é a palavra do Senhor. Está sendo jogada. Senão começa a falar para cá. A semente está sendo lançada. E aí, o caminho, né, ele não está, o caminho ele não está preparado para receber a semente. Ela vai cair na beira do caminho, vai vir as aves e vai tirar. Jesus vai dizer que é isso que o adversário faz. Você ouve e de alguma maneira ele te dispersa, ele faz você se preocupar com muitas outras coisas, e aí não reage. Não há como aquilo frutificar, florescer. Né? Jesus falou que um grão de semente caindo, um grão de milho caindo na terra, se ele não morrer, ele não frutifica. Então a palavra do Senhor é isso, ela tem que cair em nossos corações, né? Estando preparado
para que ela possa florescer, frutificar. E são pessoas que veem tudo de maneira muito paralela, muito relapsa, pessoas que muitas vezes lidam com as coisas da vida de maneira superficial, né? Elas estão vendo, estão enxergando, é um ativismo só, tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que fazer, e nada aprofunda. É gente que ouve tudo, mas se você perguntar, não consegue aprofundar. Primeiro, você estudou o quê? Já esqueci, porque só estudei para tirar uma nota e acabou. O que você aprendeu? Eu não sei. Foi, sabe? O que você estava conversando? A gente estava conversando sobre como foi mesmo. Gente que não tem profundidade, não trabalha, está na beira ali, a coisa é superficial. Né? E Jesus vai dizer que esse tipo de semente cai nesse tipo de coração. E a segunda semente, ela cai aonde? Na fileira de terra também. A princípio, ela chega, ela caiu, ela até tinha aparência de que estava germinando. Esses são que chegam, né? Ouvem a palavra do Senhor e ficam felizes. Oh, glória a Deus! Que bom ter encontrado Jesus, que coisa maravilhosa! Coisa boa, agora eu estou sentindo uma alegria no coração. Ai, que bom ter encontrado Jesus. Estou feliz, gente, vocês não sabem. Encontrei. Está tudo maravilhoso. A minha vida hoje é um mar de alegria. Mas aí diz a parábola que esses são aqueles que ouvem a palavra. Mas quando chega a tribulação, quando chega a luta, a perseguição, os problemas, perseguição por causa do Evangelho, seja lá por quê, os problemas da vida, a perda de um emprego, a perda de um filho, a perda de uma esposa, uma traição, uma doença que o médico diz, olha, não tem cura. Seja lá qual for a tribulação, essa pessoa, não, estava muito bom, eu estava gostando da palavra daquele pastor, as irmãs eram bacanas, o pastor era muito que era gente boa, o Paulo era um diácono atencioso, cuidava da gente, era um cara bom demais, mas eu não sabia que tinha esse negócio de pagar preço, não. Eu pensei que entrava na igreja e para de sofrer, e parava mesmo. Não tinha tribulação, não tinha problema. É ou não é? Olha o que ele diz aqui. Olha que coisa linda. O que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a palavra e recebe com alegria. Fica um período. Esse período pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 15 anos, 20 anos. Aqui ele não está trabalhando com tempo. Ele está trabalhando com um tipo de coração. Mas, cadê? Mas não tendo raiz em si mesmo, é gente que não tem vínculo, não tem raiz. Gente que não está enraizada no Evangelho, muito menos o Evangelho dentro dela. Eu tenho 20 anos de Evangelho, mas o Evangelho não está 20 anos dentro de você. É muito diferente. Você ter 20 anos de igreja, 20 anos de Evangelho, o Evangelho não está dentro de você. É por isso que Jesus diz que muitos últimos serão os primeiros. Gente com 1 ano de igreja que vai ter aberto o coração de tal maneira que a semente vai cair, vai produzir, vai produzir, vai produzir. E aquele que estava há 20 anos. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai falar de uma árvore que estava plantada, verde, aparência bonita. Coisa de louco, ele com fome falou, vou até aquela bendita árvore que está com as folhas verdes para pegar um fruto para me alimentar. E chegando perto daquela árvore, o que acontece? Não tinha fruto. Ele falou, você não tem fruto. E ele amaldiçoou aquela árvore. E aquilo ali é uma analogia com
o povo judeu, que tinha aparência de religiosos, gente santa, gente bacana, gente com Bíblia debaixo do braço, mas que não tinha fruto nenhum. Gente que estava na igreja ali, ó, há centenas de anos, mas não tinha nenhuma, não tinha fruto. É por isso que Jesus, no último dia, muita gente vai ter surpresa. Senhor, Senhor, eu profetizei, eu falei em línguas, eu curei enfermos, eu toquei no louvor, eu era diácono, presbítero, eu era pastor, Senhor. Aparta de mim que eu não te conheço, cara, nunca te vi, não sei nem teu nome. É isso que ele diz em Mateus 7:21 ou não? A terceira semente, ela cai em meio aos espinhos. Ela cai e ela começa a crescer, só que há espinhos. E esses espinhos sufocam o crescimento dela. Jesus vai dizer que esses são a galera da teologia da prosperidade. Essa galera aqui é aquela que a fascinação das riquezas, o cuidado dessa vida, a paixão pelas coisas que estão lá fora, fica infrutífero. Mais uma vez o Senhor diz o quê? Que você tem que morrer. Você, para viver no reino de Deus, tem que morrer para você mesmo. Sérgio Lopes tem uma música que diz: morrer para o mundo e viver para Deus. Eu luto contra minha própria alma. A natureza humana cai em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo. Viver, cantar só para Ele. Morrer para o mundo e viver para Deus. E é difícil, né? Não é fácil você morrer para o mundo, os teus interesses. E aí a fascinação, peraí, eu vou na igreja, hoje é o dia do empresário. Vou botar hoje tem que ter. Olha, eu tenho um apartamento na Barra, não adianta. E aí você vai para a igreja, e olha, eu estou indo lá, não está adiantando nada. Eu quero, olha só, até agora eu não recebi aumento, até agora eu não soube a promoção, eu quero dinheiro, entendeu? Porque eu sou filho do, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do, eu sou dono do mundo. Sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu sou cabeça ou não sou cauda? Então eu tenho que ter dinheiro. Que negócio é esse de pagar aluguel? Eu tenho que ter minha casa própria, de preferência na Zona Sul, porque eu sou filho dele. Abraão teve, por que eu não vou ter? Não é? Não conseguimos distinguir as duas alianças, fazemos uma confusão só com. A chave hermenêutica do Novo Testamento é Jesus. Tudo que você lê no Antigo, parte para Jesus e vê o que ele falaria naquela situação. A chave hermenêutica, a chave de interpretação bíblica é Jesus. E aí são esses que estão. Não há nada errado em você comprar seu apartamento na Barra, não há nada errado em você comprar o seu carro do ano, não há nada errado em você ter o melhor se você tem condições. O problema é você correlacionar a relação com Deus como se ele fosse o gerente da Caixa Econômica. Esse é o problema. Jesus não tem problema com dinheiro, sim com amor, gente. É idolatria, mamon. E isso é um artifício para você sufocar a semente. Eu conheço gente, muita gente, que estava caminhando direitinho no Evangelho, mas a fascinação da riqueza tirou. Não, domingo eu tenho uma reunião, não posso me alimentar, estar congregando domingo para mim é difícil, porque eu ganho a baba boa domingo. Amém? Mas na quarta não dá também, porque quarta é um dia, vai indo, se arrastando. Esses são o que é a fascinação da riqueza, o cuidado dessa vida. Jesus vai falar sobre ansiedade, vai chamar de tolo aquele que é ansioso.
Por quê? Porque você não pode aumentar um dia da sua vida, você não pode mudar a quantidade de cabelos que estão na sua cabeça, você não pode... Os pássaros, Senhor, os alimenta. Será que vocês não são mais importantes do que os pássaros para mim? Sei lá. Mateus 6. Então, ele vai dizer no final: busca o reino de Deus e a sua justiça, que é Jesus, porque ele se faz a nossa justiça. E as demais coisas que serão... então você está em casa, não trabalhe mais, vai ficar olhando o dia inteiro, o que vai acontecer? Não é isso também. Você está indo para os extremos, há uma dificuldade interpretativa na sua vida. O que Jesus está dizendo, irmão, é onde está o seu coração, está o seu tesouro. Amém? Eu posso ficar o dia inteiro, eu posso ficar o dia inteiro trabalhando com um monte de pessoas, mas meu coração está na minha família, está na minha esposa. É isso que ele está falando, onde está teu coração? Ele pode trabalhar o dia inteiro e há corações que estão na saidinha no final com a galera que vai meter um chifre na namorada, na esposa. O coração está lá. E é isso que ele está falando. Onde está teu coração? Não é o trabalho que você está exercendo, não é a busca do seu ganha-pão que ele está falando. Ele está falando daquilo que ocupa o seu coração. Por isso que Deus vai dizer lá para o povo judeu: amarás o Senhor sobre todas as coisas. É o primeiro pecado que a humanidade comete. Nós não somos pecadores que cometemos o pecado fundo bêbado, nada disso. Nós cometemos esse pecado porque somos pecadores. Nós não somos pecadores que cometemos pecados. Cometemos pecado porque somos pecadores. A nossa natureza é isso. Jesus vai chegar um momento que ele vai dizer assim: judeu, você acha que você é bonzão, né? Você está dizendo que você não é adúltero porque você não sai com a mulher do próximo. Mas quando você olha com desejo impuro por ela, tu já é um adúltero. Porque tudo começa aqui dentro. Isso é para deixar todo mundo indesculpável, entender que se precisa de um salvador. Glória a Deus. Porque muita gente é bonita por fora, como aquela árvore lá, verdeada, bonita. Mas o Senhor não soma no externo, ele soma no interno. Porque é do interno para o externo que as coisas acontecem. É do coração que procede adultério, homicídios, a ganância, tudo. E aí essa parábola me faz entender e me faz também perceber que é necessário eu fazer uma análise de mim mesmo. Que tipo de solo é o meu coração? Aí você fala: pastor, mas que fruto é esse? Eu estou na igreja, eu canto, eu estou na igreja, eu louvo, eu estou na igreja, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou líder do grupo de jovens, eu sou líder do grupo familiares, eu limpo a igreja, eu toco na igreja, eu estou dando... não. Não é esse fruto que Jesus está falando. O fruto que ele está falando aqui está lá em Gálatas. É o fruto do Espírito. Quais são eles? Amor, paz, alegria, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé. E ele vai olhar e vai ver se isso está no seu coração. Ele vai olhar para ver se realmente o Espírito Santo está encontrando um lugar para trabalhar. Para que, se você já está indo no caminho da estatura do varão perfeito. Pastor, eu tenho que andar para a igreja, parar de fumar, eu tenho que parar de beber. Não. Para ele entrar para a igreja, eu tenho que fazer isso, fazer também. Não. A única coisa que você tem que fazer é abrir o seu coração para o Evangelho entrar. E aí o Espírito Santo, ele que vai trabalhando no seu coração. Não é pastor, não é padre, não é ninguém. É a palavra do Senhor, a sua semente que vai germinando. E tudo aquilo que ele vai tirando, você vai chegar para ele e vai falar assim: realmente, isso é uma escravidão para mim, estava me causando dores na vida. Porque você acha que Jesus é moral?
Jesus está preocupado com a moral. O que é moral? É a visão da maioria, é morales. Só Jesus está preocupado com a morales? O que a maioria pensa? O que ele vai retirar da minha vida, talvez não retire da sua, porque não me é um problema. Mas para mim é. Amém? E ele vai automaticamente nos convencendo do que tem que ser deixado. Não porque é o pecado contra Deus. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundícia para Deus. Não tem nada que a gente faça que agrade a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É a única coisa que agrada a Deus. É a nossa confiança no sacrifício do seu filho. É a única coisa, mais nada. Ah, mas eu atravessei a velhinha hoje. Atravesse 1000 vezes, meu. Deus não está nem aí para isso. Isso é bom para você. Porque todas as nossas justiças, tudo aquilo que a gente faz bom, seja sincero, é por interesse, é para aparecer, é para todo mundo fazer assim para você. Ô, bonitão, você é o cara. Aí você está afim de ganhar a mina, pô, eu vou no orfanato, ajudo lá e tal. Tive uma glória. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: o que você fizer ao próximo, faça escondido, que ninguém veja, porque o seu pai secreto que está vendo vai te recompensar. É isso aí que é a prova do que você está fazendo para Deus ou para você mesmo, para você pintar de bonitão, de bonitona. Pega as pessoas que sentam até, arrumei emprego para fulano e tal, ó, ajudei lá, fiz isso. Meu irmão, tu perdeu a bênção. Tu já está recebendo a sua recompensa. Qual é? Aplausos do mundo. Eu não quero aplauso do mundo. Eu quero aplauso do Senhor. Eu não faço do mundo, eu faço para Deus. É por isso que as pessoas às vezes chegam perto de mim: pastor, que injustiça daquela pessoa. O Senhor fez isso. Eu não fiz para ela. Eu fiz para Deus. Claro que abençoou, mas eu fiz para o Senhor em primeiro lugar. Porque Ele me tocou, porque Ele me amou primeiro. E disse para eu amar como Ele me amou. É só isso. A minha recompensa não vem dessa pessoa. Está dando para você entender como o Evangelho é tudo ao contrário? Não é como você acha que tem que ser? Às vezes que eu consigo abençoar uma pessoa, eu falo: pelo amor de Deus, não fala, cuidado, não toca. Não fala para ninguém, porque a bênção da minha vida vai chegar a Deus no meu lado de alguma maneira, não sei aonde, mas Ele vai me abençoar. Deixa eu juntar tesouro no céu. Aí vem bacana. Não, porque eu tenho dízimo alto na igreja, ajudo. Primeiro que dízimo já começa por aí, né? Só tem uma coisa que agrada a Deus: é a sua fé no Filho dele. Dízimo é consequência, é consciência do que a gente vai usar aqui. Dízimo no Antigo Testamento era uma coisa, no Novo Testamento é uma coisa muito mais profunda. É entre você e Deus. Uma igreja não pode obrigar nunca você a dar o dízimo. Você é do coração, na relação tua com Deus. Isso aí está tão longe do que se fala aí fora. E essa igreja já está fazendo 13 anos com esse evangelho. E não muda. Demora a crescer. Porque cresce com qualidade. Aí você fala assim: não, pastor, eu estou certo do Senhor. O evangelho que eu quero não é esse. O evangelho que eu quero é de negação, de morrer, de abrir coração, de deixar o Espírito Santo me mudar, me tornar uma pessoa amável, uma pessoa que tem domínio próprio, que pesa suas palavras, não é como uma jamanta ou como uma draga, entendeu? Ferindo todo o terreno do coração do próximo. Eu não gosto desse evangelho não, meu irmão. Faça o seguinte: faz o que os discípulos falaram. Paulo fala, né, Timóteo: cerque-se de líderes que vão falar o que o teu ego gosta. Porque um lugar como esse dá coceira no ouvido. Ouvir a verdade dá coceira no ouvido. E aí você se torna empedernido, coração duro. E aí os seus olhos fecham. E eu estou pregando e você não está ouvindo, porque não é isso que você quer ouvir. E Jesus sabe que essa galera você tem que falar por parábola, para meter o pé e seguir o seu destino. Como o profeta Isaías profetizou. E deixa aqueles que abriram o coração germinar a semente maravilhosa do Evangelho.
novas criaturas surgirem, gente que não é devoto de São Jesus, gente que é discípulo de Jesus. Devoto não precisa ser como mestre, mas discípulo quer ser como mestre. Devoto só pede, discípulo se entrega. Deixa essa galera seguir o caminho que já está proposto para eles desde antes. Lá Isaías já havia sido profetizado. Deixa. Agora tem a galera que vai abrir o coração. E a parábola vai dizer que esses são aqueles que a palavra cai, a semente cai no solo e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até no solo bom, a diversidade de colheita. Você imagina uma pessoa só produzindo fruto por 100. É o que nós já está dizendo. Uma pessoa só produz fruto de 100. Outra vai produzir fruto de 60. Outra de 30. O Evangelho de Tomé vai falar de até 120, né, irmão? Uma porta. É parábola lá também. Então uma pessoa, por isso Jesus vai dizer, obras maiores farão, obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Você imagina, né? Deus me chamou há 20 anos atrás. E hoje eu produzi 30. Eu creio que tenha sido só 30, que é produzir muito mais. A pastora Mônica também tem a sua porcentagem. Imagine todos nós nos entregando ao Senhor, como podemos frutificar para todas as áreas. Gente que é cheia do Espírito de Deus, que tem fruto de amor, que ama, que aprendeu que o amor que Deus nos amou é incondicional e precisa amar sim o próximo. Aleluia. Jesus falou para Pedro: é tu me amas? Não, filéu. Jesus falava filéu. É tu me amas? Não, filéu de novo. Terceiro, Pedro, tu me amas, usa um agape, sacrificialmente. E as 3 vezes ele diz: pastorei minhas ovelhas. Então a expressão de um pastor, se ele ama Cristo, é pastorear. Não tem como entrar no ministério sem amor. Tu me amas? Pastorei minhas ovelhas. Não tem como dar vida sem amor. Isso é o Evangelho de Jesus. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é o Evangelho. Esse Deus que nos amou, veio esse mundo, morreu pelo meu pecado, o meu erro. Meu mau pecado é de não amar a Deus sobre todas as coisas. Simples assim. O resto, já está dizendo, é resto. É porque eu não amo que as demais coisas vão acontecendo. E mesmo amando, vai acontecer, mas com uma perspectiva contrária, porque o Espírito que habita em mim vai me fazer chorar por isso. E ele vai me entender, porque o perdão dele é passado, presente e futuro na vida daqueles que confessam seu Filho como Senhor e Salvador. Esse é o nosso Deus, que nos amou de tal maneira que entregou seu Filho por nós. E a minha pergunta para você hoje: que coração é o seu? Desses 4: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Também Gálatas 5, destino dos dons. E da obra da carne também: ira, discórdia, facção, dissensão. Depois vem o fruto do Espírito. Marcos até me deu uma mensagem há pouco tempo, né, sobre isso. É isso que Deus quer na tua vida, Marcos. É isso que Ele quer na minha vida. É isso que Ele quer na sua vida, irmão. E eu posso dizer para você uma coisa? Depois que a gente disse assim: e se eu quero? Aí você vai ser provado para ver se quer mesmo. Então, por isso eu queria, esse ano, a pessoa mais nova convertida. Em todas as igrejas você agora estaria ouvindo que Deus deu o carro do ano, a casa própria e o terreno da barra. Mas esse é o fruto que Deus está buscando.
O fruto que Deus está buscando é esse daqui. Aleluia. O Arthur está 1 ano e meio conosco, é irmão do Alcide, filho da dona Júlia. E depois de 1 ano e meio, ele está aqui, a gente participa muito do grupo familiar. E Deus tocou no meu coração para que ele pudesse testemunhar. Bom? Paz, Senhor, para mim é muito difícil estar aqui, porque palavras não é comigo, né? Mas Deus quer que a gente não tenha vergonha do Evangelho. O Evangelho é isso, você não pode ter vergonha, porque senão ele vai se envergonhar, ele vai envergonhar você. A minha vida, ela, como todo mundo, tem altos e baixos, mas não tenho nada assim que fizesse eu vir à igreja titular ou B. Mas em determinado tempo da minha vida, com 42 anos, eu pensei assim, por que essas coisas acontecem? O que eu estou fazendo no mundo que eu não tenho assim, trabalho para casa, fazer as coisas certas e só. Mas aí, como a minha mãe já era da igreja, meu irmão, um dia como tinha me separado, né? E eu sozinho em casa falei, poxa, que dia que é o dia da igreja, mãe? Aí quarta-feira eu vim, primeira vez, depois eu vim mais outros dias. E o Evangelho é o entendimento, você saber o que Jesus e os apóstolos fizeram para que você tenha entendimento de que você não está aqui só para você curtir à noite, né, como eu fazia, pegar um carro, passear e olhar só para o seu livro, né? Então, trata a questão do entendimento, de você saber que Deus veio para te salvar, porque você tem o pecado, né, no teu coração, na tua natureza, que faz com que você trabalhe dessa forma. Pense que o mundo é quem tem mais. O que você ganha, aquilo que você tem, se você tem um carro, se você está feliz, entendeu? Mas você não consegue entender assim, para onde vai chegar isso, né? Então, graças a Deus eu tive esse entendimento e a partir daí depende muito de vocês, cada um que está aqui, como falou, de 1 a 20 anos, independente de quantos anos tiver, independente disso, vai depender muito de vocês ter esse entendimento e ser aquela última semente, para que as coisas realmente deixe essas coisas de lado, porque foi muito difícil para mim largar esse mundo, largar as coisas que eu costumava. Eu tinha grupos de futebol, ia jogar, tomava cerveja, e eu quando comecei a vir à igreja, e eu vi que aí eu ficava lá em casa, né, como é de todo mundo, né? E aí acabou eu tendo que tomar uma decisão. Essa decisão, o Espírito Santo te ajuda, né? Porque, irmãos, é verdade, isso é fato. Ninguém as coisas que de Deus, elas não são, a gente não vê, mas as coisas são reais. Meu coração, o sentimento, aquilo que o Espírito Santo desceu, se sentir aquilo, isso é verdade. Eu posso dizer isso para vocês, porque eu senti isso e é impressionante que eu nunca
eu nunca fui de religião nenhuma, nunca. E a igreja ficava vendo as coisas, como o pastor falou. Mas se interessar por aquilo, você tem que fazer a sua parte, porque senão não seria uma coisa de amor, né? De você se dedicar, de como é na tua vida. Muitas coisas mudaram, muitas coisas. Você perde coisas superficiais, você ganha coisas no resto da sua vida, como era o relacionamento com a minha mãe hoje. Poxa, eu tenho até vergonha de falar isso. Poxa, não poder. Minha mãe morar junto comigo, assim, no fundo da minha casa, na outra casa, no mesmo terreno, né? E ela ia na minha casa e não conseguia conversar comigo. Pode conversar com a minha esposa, mas não consegue conversar comigo porque eu não dou atenção. A vida é muito corrida. Por mais que você seja bonzinho, né? Que você faça tudo certo, porque a gente se verifica disso. A gente se apega a isso, é a única coisa que resta. Que eu pago minhas contas, que eu não devo nada a ninguém, que eu, poxa, trato todo mundo bem. Mas eu não dava um abraço à minha mãe, não tinha. Eu só falava assim: mãe, tudo bem? E já estava. Qualquer coisa que ela me pedisse, se eu tivesse que resolver qualquer coisa do meu interesse, eu falava: depois eu vejo isso, entendeu? Eu vi quanto que eu fiz ela sofrer nesse tempo todo. Hoje eu estou tentando aí fazer tudo que o tempo que resta dela está aqui na terra e ela veja a alegria, né, que eu tento passar para ela. Eu infelizmente não tive a oportunidade, mas Deus tem o teu momento, porque eu já fui em várias igrejas, assim, como meu irmão foi batizado, quando minha mãe, meu primo também, e nunca tive interesse, então não era a hora, né? Eu também tive a pergunta, eu falei: poxa, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Então chega essa hora, que Deus vai falar com você. Eu acho que assim, ele é tão perfeito que ele te dá a oportunidade na hora certa. Eu agradeço a ele por ter feito isso comigo, porque ele me deu na hora certa a minha oportunidade. E eu tentei agarrar o máximo e consegui, irmão. Eu posso falar, eu tenho coragem de falar que pode ser o que aconteça na minha vida, mas dentro da igreja eu não saio, não. Porque eu já acabei com esse negócio. A luta é constante, a santificação vai ser até o resto da minha vida. Como eu falei, eu entendi, mas eu tenho certeza que por tudo que Deus me mostrou, né, na minha vida, se eu fosse realmente de palavras, eu estava subindo nesse culto aqui várias vezes. Eu já tinha vindo aqui várias vezes para me dar depoimento. Mas eu, infelizmente, não tenho esse dom da palavra. Mas eu fico feliz porque todas as vezes que eu precisei, Deus me mostrou o caminho e botou gente na minha frente para resolver os meus problemas. E você tem que pôr a confiança nele, né? Isso tudo a gente já sabe, mas o que eu quero deixar aqui é isso, que depende muito da gente buscar e ter força, não desistir, né? Que a mudança vem naturalmente, e esse amor é que Deus quer. Deus quer isso da gente. Esse amor, essa transformação é que é o resultado final da nossa história com Deus. Ele não quer coisa diferente. Ele não deu assim: vou te dar esse apartamento para você ir para a igreja. Não. Ele, pelo contrário, eu entendi que eu venho para a igreja não para ser abençoado, porque eu já sou abençoado. Glória a Deus. Eu já sou abençoado por tudo que ele faz na minha família. Mas eu venho para a igreja
fazer a obra do Senhor, procurar ser a última semente a cair, ser isso na vida de cada um, como o pastor foi na minha vida. Então, eu tenho muita coisa na minha cabeça para falar, assim, o sentimento, mas eu não tenho nem palavras para continuar. Eu queria que vocês sentissem o que eu sinto todos os dias que eu estou aqui e na minha casa. O que eu venho aqui é me alimentar da palavra, mas eu pratico na minha casa, na minha vida toda, eu pratico, eu sigo isso mesmo, eu me sinto muito bem assim. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu não vou olhar para ela quando dizer não para mim. Queria chamar a dona Júlia aqui para ela falar dessa mudança que aconteceu no coração dele, porque quer conhecer o filho e conhecer a mãe, né? Porque ela conhece muito bem seu filho. Bonitona. É muito difícil chegar aqui e falar, olha, a alegria é muito grande. Eu quero dizer isso. O tempo que eu pisei nessa igreja, Deus sabe, já passei por várias igrejas, mas aqui Deus me realizou. Aleluia. Mulher, a gente não vamos falar sobre isso, mas como mãe, entendeu? Eu tenho meu filho que jamais gente pensava em Deus assim. Mas a mãe de joelho, filho de pé, é a coisa mais séria. A pastora, nós pagamos um preço, eu pago um preço de oração para meus filhos, como todas as mães pagam. Mas eu digo para todas as mães, não desiste. Firma na rocha, porque isso é obra, fruto de oração. Eu tenho uma filha desviada. Eu boto os meninos de noite por ela. Eu tenho um neto que não conhece Jesus. Eu oro pela vida dele. Eu oro pela vida até das pessoas que não gostam de mim. Mas eu oro, glórias a Deus, porque Deus modifica. A gente não pode deixar o nosso coração nada. Se eu deixar uma coisa entrar aqui, o coração começa a ter glória a Deus. Então, eu digo para vocês, não desista. Ora, porque Deus, na hora certa, vai chegando. Não é? O escudo que aparece. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu, sinceramente, eu não falto um culto, procuro não faltar um culto na igreja. Gosto de estar aqui, gosto dos meus irmãos. Por quê? Porque aqui, eu cheguei aqui, é o que eu digo, a igreja é pequenininha, mas é aconchegante. Você é abraçada. Você é abraçada. Eu me senti assim. Acredito que todos eles, minha família toda, minha irmã, minha sobrinha, todo mundo gosta daqui. Entendeu? Porque eles veem na gente, porque a gente está feliz, porque aqui nós encontramos, sabe? Então, o que precisávamos? Não é a igreja. Somos nós, claro. A gente tem que estar, né? Aí você sabe, hoje em dia, uma bênção de Deus. Mas teve um momento, sim, de chorar. Deus chorar, o que ele está falando? Ele falou. Nada não foi o que aconteceu. Ele não chegava perto de mim, ele era uma pessoa que deu para, olha, irmão, para mim chegar para ele, para conversar com ele, ele falou assim, vai falar contigo, mas não me responda nada, deixa eu falar, tá? Já que eu já orava antes de chegar. Porque tudo eu falo, tudo eu eu oro. Aí eu vou falar com o Eduardo, que é uma conversa não nossa.
Eduardo, graças a Deus, mas eu vou falar assim para vocês entenderem, ele foi uma pessoa bem sucedida financeiramente, pequeno empresário, bem sucedido, uma pessoa que não roubava, não matava, sempre foi muito centrado na família, né? E automaticamente alguém falava assim, as pessoas vão para a igreja porque está precisando de dinheiro, ou porque isso, que aquilo. Simplesmente ele foi tocado pelo Espírito Santo, entrou na sua crise existencial que cada um de nós passamos em determinado momento da vida, e ali ele se abriu para o Evangelho, né? E deixou a semente plantar. O Eduardo, eu vou falar isso, a fama do Eduardo é de não ouvir ninguém, de ser uma pessoa muito rude nas palavras. Funcionário não aguentava ficar com ele. Uma pessoa que a gente poderia chamar de intratável, grosso. Era um grosso, um estúpido mesmo. Isso chegou na minha vida, eu não conhecia dessa maneira. E hoje é uma pessoa mansa, que, como eu disse, o Espírito Santo está nele, a palavra está nele, e ele chega em casa e liga para a mãe de madrugada para pedir desculpa porque falou uma palavra um pouco mais. Não é o Eduardo antigo, aquele Eduardo morreu. Esse é o novo Eduardo, que está dando fruto. Mansidão, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Ele não quer saber se a maneira está errada, se está certa, ou ele está certo ou errado. Ele não é o que eu tinha que fazer. Você é minha mãe. Eu estou ligando para isso. Não importa quem está certo ou quem está errado. É mãe e acabou. Né? E Deus me chama. Quando a gente se desarma, lembra devagarzinho. Isso é lindo. Os filhos dele também, não querendo se interessasse pelos filhos, mas hoje eu vejo um carinho muito maior, uma preocupação muito maior. O trabalho que ele faz de cima para baixo, pega um aqui, pega outro para lá, e leva e vai para o colégio. Então, coisas talvez engraçadas anteriormente, né? Porque são novos valores que surgem dentro do seu coração. Tudo novo se fez. Aquilo que você não valorizava, você valoriza. Coisas você passa a tratar como coisas, porque antigamente você tratava coisas como pessoa e as pessoas como coisas, agora ficou tudo no lugar direitinho. Isso é lindo. Esse evangelho que eu vou morrer pregando. Eu quero pregar o evangelho ser irmão ganho, não receber a casa na barra. Que vocês ganham, eu vou ficar muito feliz. Mas esse não é o evangelho do meu Senhor. O evangelho do meu Senhor começa de dentro para fora. É a transformação do coração. Esperou 1 ano e meio, né? Para te dar o testemunho aqui. Existem mais pessoas que têm passado por esse processo, né? Queria chamar o Jorge também, nós queria falar também. Jorge? Cabe? Eu queria falar para vocês uma coisa. Eu conheço amigos meus, que se converteram só um pouquinho, que se converteram em casa, eles leram a Bíblia sem ninguém falar, o Espírito Santo transformou. Depois eles se reuniram numa igreja que fosse fiel à palavra, que pregasse a palavra, e começaram a sua caminhada. O que eu quero dizer é que não são essas quatro paredes, não é eu, é isso aqui. Se estiver dentro de uma casa com 2 pessoas, você entendendo que Deus pode fazer a mesma obra que fez no Eduardo. Não é a igreja que salva, a igreja não salva ninguém. A palavra do Senhor que entra e faz uma arruaça para o lado legal da nossa vida quando a gente se dá. Vem cá, Jorge. Eu falei isso que Jorge tem de encher minha bola, eu furo aqui mesmo. Paz da igreja. Boa noite. Eu quero parabenizar aqui as mulheres, estão muito bem vestidas. Bom, gente, eu sou mais sem vergonha, né? Conheci a Igreja Evangélica Integral há cerca de 3 a 4 anos, se eu não me engano. Cheguei aqui moído. Eu passei por algumas igrejas, aqueles ventos de doutrina que todo mundo aqui já conhece, né? Cheguei aqui com uma concepção errônea, né? E
veio crescer aqui. Né? Porque eu digo que foi aqui que eu conheci o verdadeiro evangelho. E eu, num desespero total, eu com a minha esposa, de moto, rodando por aí, onde tem um culto, onde tem um culto, onde tem. Cheguei aqui, encontrei o João, esse João está aí, o João está ali, estava dentro da porta. Aí eu olhei, uma mulher pregando, perguntando assim, não. Porque eu tinha uma concepção, vamos desprender isso não. Quando eu cheguei aqui, eu vi que realmente era o Evangelho que estava sendo pregado. E aí começou a transformação na minha vida. Graças ao pastor Miguel, graças às orações, né? Olha, tem um negócio que funciona esse negócio de oração. Porque, eu vou te falar, Eduardo fruto de oração. Era mais fácil até o Eduardo se converter na minha frente. Quem me conheceu sabe disso. E ó, minha tia, eu tenho certeza absoluta que ela orava. Lauci, então, quantas vezes eu era espírita, tá, gente? Fui espírita há 14 anos. Lauci chegava lá na minha casa, eu estava lá no banheiro, né? Lauci chegava. Jorginho, o seu caminho, a verdade é a vida. Mas isso não é maldade. Todo mundo fala isso. Legal. E aí, aquela semente, como eu disse, ela vem crescer aqui, né? Que essa igreja, graças a Deus, ela eu posso dizer, é completa, né? Os meus olhos, né? Cada um no seu dom. Graças a Deus, o pastor usou ele muito bem, ele conseguiu ver coisas em mim que eu mesmo não via. Aprendi muitas coisas aqui com ele, aprendo ainda. Eu tenho certeza que Deus ainda vai abençoar muito a minha vida aqui, através da vida do pastor. Eu glorifico muito a Deus por ter conhecido esse lugar aqui. Eu não tenho amigos aí fora, assim, muitos amigos, talvez porque eu sou meio carrancudo. Mas quem me conhece sabe que eu sou um cara bacana. Não é difícil gostar de mim, não. Só chegar um pouquinho mais perto. O que eu tenho que dizer a vocês que estão chegando, vocês que não conhecem, né? Isso aqui é uma igreja da família. É uma igreja que não desperdiça talentos. Aí fora há uma briga pelo público, né? Há uma briga pelo grupo de louvor. Aqui, se você for de louvar, você vai louvar. Aqui, se você for de pregar, você vai pregar. Porque o pastor ele tem essa preocupação do aperfeiçoamento dos líderes, dos membros, né? Porque ele não deu o culto para ele. Ele está nesse lugar aqui para cumprir o que Deus mandou. Ele não quer saber o que a aldeia vai falar, né? Tem muita gente que fala a respeito, mas eu quero fazer um comentário. Eu acho que ele pensa que quando chegar naquele dia, de Mateus 7:21, ele vai ouvir aquilo. Entra, teólogo do meu pai. Vem, não, acho que ele pensa que ele vai ouvir. Não, que vai entrar no reino de Deus é servo. É o servo que vai entrar no reino de Deus. Bem-aventurado aquele varão que quando Jesus chegar, estiver servindo assim. Ele não faz decepção em pessoa. Ele olha para você, ele vê o teu dom que Deus deu a esse discernimento. Você cresce aqui junto com ele, sem, olha, eu digo isso com uma tranquilidade. Essa é a igreja que você vai ter um crescimento espiritual, você vai ter, não só na graça, mas no conhecimento. Ele prima isso na vida dele e ele passa isso adiante. Então eu quero te dizer que o Evangelho Integral, essa igreja, nós vamos manter de igreja, não, tá, gente? Deus me livre disso, tá? Mas foi muito importante na minha vida. Eu vim das drogas, como eu disse, eu nasci aqui de novo, né? Eu tinha o conhecimento da palavra, mas ela só veio germinar, a semente só veio germinar aqui, porque a água era boa, a água que é boa. Por que adianta você ter a semente boa e jogar água ruim? Não adianta. E a água simboliza o quê? A palavra de Deus. É a palavra. E aqui eu ouvi a palavra de Deus. Né? Hoje eu
consigo ter uma facilidade de perdoar? Não tinha, não. Tinha, não. Para eu perdoar, mais ou menos 3 meses. Ou um ano, até lá. Hoje eu consigo me aborrecer, eu sou uma pessoa, todo mundo se aborrece, mas eu consigo. Daqui a pouco eu tenho que perdoar. E aí eu estou seguindo, estou crescendo. Estou crescendo. Hoje sou casado, tenho meu neto. Quer dizer, o que Deus fez na minha vida foi fruto de oração. Aleluia. Oração. O segredo é esse. Oração.